MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa, minha conversa é com um pré-candidato que já vem há alguns anos fazendo bonito, com o projeto do Endireita MS e também do MS Conservador. A minha conversa é com Danilo Zambujo, e se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo, muito bom ter você aqui, para a gente falar de um monte de coisa que envolve uma pré-candidatura, de repente uma virtual candidatura, de direita para vereança, né? Da capital. Você é um exemplo de alguém que se credencia a partir de muito trabalho nos bastidores, né? De um trabalho corajoso e de momento difícil, né? Sempre muito ligado a Rafael Tavares, ao movimento Direita MS, né? A tudo que é essa direita de base, né? Que é uma direita que tem que respeitar valores, até porque se não for, o cara não se cria nesse meio, né? Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o programa. Te conheci na semana retrasada, mas a gente já tinha conversado há alguns tempos atrás. Danilo, como você mesmo disse, né, a direita ela é barulhenta. Então a direita, ela... Tem que ser, né? O Brasil tá ruim, né? Não tá bem, então, né? Se você não consegue se credenciar, não consegue mostrar valores, não consegue mostrar trabalho, você é atacado diretamente pela própria direita. Isso é uma coisa positiva pra gente, né? No campo político e ideológico, nós vimos nos últimos 40 anos no Brasil. Todo mundo foi para o lado da esquerda, do PT e da centro-esquerda. Então, quando nós criamos uma base de direita, nós já tínhamos chegado ao poder com Bolsonaro, 2018, 2019. Pode ser muito rápido, né? Então, poxa, nós estávamos trocando pneu com o carro andando. Já estava com um presidente eleito, um apoio popular muito forte, a direita em crescente, só que nós não tínhamos base. Deputados federais, senadores, e nós estamos tentando construir isso nessa eleição de 2024, que é uma eleição importantíssima para isso, e na eleição de 2026, com a graça de Deus, a maioria da Câmara, a maioria do Senado, e elegendo um presidente que eu ainda acredito que seja Bolsonaro, mesmo o TSE deixando ele inelegível, mas tem ainda uma série de recursos pela frente. Nós estamos sofrendo na pele essa perseguição, né? Tivemos um deputado estadual cassado pela primeira vez na história do Brasil, na história do Mato Grosso do Sul, né, no caso, e pela primeira vez na história do Brasil, a maioria dos candidatos cassados em todo o território nacional são de direita. Então, o que nós estamos acompanhando? A judicialização da política, a judicialização daquilo que nós temos de bem mais precioso, que é o voto. Então, na democracia, você judicializa o voto. Então, aquele que teve maior número de votos, ele vai ser cassado por uma questão de cota feminina. Poxa, mas espera lá. Vai entrar uma mulher? Não, vai entrar um homem. Então, tudo isso está deixando a direita cada vez mais enfurecida, tanto com o judiciário quanto com a questão eleitoral. E esse ano, por ser um ano eleitoral, um ano importante, 2024, eleições de vereadores e prefeitos, decidi colocar meu nome para pelo menos ter uma voz lá dentro, né? Então, isso é legal da gente falar, porque tudo envolve os passos, né? O primeiro passo, talvez, é uma indignação pessoal. O segundo passo, ir para a rua, como foi lá entre 2013 e 2017. Muita gente foi para as ruas com a família e tudo mais, cobrando um Brasil diferente, de menos corrupção. E o terceiro passo seria se politizar, né? Quer dizer, acompanhar a pauta, acompanhar o panorama das coisas e abrir a cabeça para a política. Algo que muitos brasileiros têm ainda vergonha ou um certo receio, não gostam de política, acham política uma coisa chata, sendo que é na política que se resolve as coisas. Você cruzou esses passos, é um cidadão politizado, e por ser um cidadão politizado, hoje é um dos líderes da direita, né, nessa base. Quando a gente fala base, tem que ser uma base estruturada de gente que está pensando, que tem discernimento, que está olhando para as coisas. Porque se não for assim, acaba sendo levado pelas mentiras também, né? O eleitor precisa estar atento a isso, que ele tem dois caminhos. Ou ele se politiza, e aí acaba tendo uma noção muito clara da realidade, ou ele vai ser levado por ilusão, que é o que acontece há várias eleições, né? Vai continuar acontecendo. Qual que é a diferença do movimento Endireita MS hoje? O Endireita CG foi criado pelo deputado Rafael Tavares em 2018 para ajudar na eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Com o êxito do presidente, nós também conseguimos eleger senadores, deputados federais, deputados estaduais, que nós não conhecíamos direito, nós conhecemos somente no período eleitoral. Veio 2019 e no primeiro ano do governo Bolsonaro, o Endireita CG, que na época fundado pelo Rafael Tavares, decidiu acompanhar a política de perto
e percebeu que tinha muita gente que pegou carona no Bolsonaro em 2018, como a própria senadora Soraya Tronic, né, que foi uma decepção para a maioria dos sul-mato-grossenses que votaram nela, ninguém a conhecia, era senadora do Bolsonaro, e hoje ela já está ligada ao governo petista, né? Então, nessa transição, 2019, o Endireita CG começou a fiscalizar de maneira mais ativa os políticos do Mato Grosso do Sul. Então, o Rafael se transformou numa liderança do movimento, e esse movimento eu cheguei para somar em 2019, com uma juventude. Na época eu tinha 24 anos, né? Hoje com 28 sou pré-candidato a vereador. Então, tudo isso, toda essa transformação do Endireita CG, que se transformou no Endireita MS, nós disputamos uma eleição para vereança, perdemos por 80 votos, tivemos mais de 3.400 votos na primeira eleição, sem dinheiro público. Rafael Tavares crescendo como uma liderança. Veio 2022, conseguimos eleger o deputado Rafael Tavares, deputado estadual, com mais de 18 mil votos, sem dinheiro público. E hoje eu acredito que nós, do Movimento Endireita MS, somos o maior movimento conservador do Mato Grosso do Sul. Estou construindo a base para ter mais de 35 candidatos em todo o Mato Grosso do Sul, vereadores e prefeitos. Então, como você mesmo disse, a base, você construindo a base, você consegue chegar no cenário político com uma certa convicção das suas pautas, convicções dos seus ideais e com apoio popular, que é fundamental. Então, hoje o Endireita MS... No caso, é replicar comportamento. Né? Isso. Então, você tem um comportamento, uma linha de pensar muito semelhante do Rafael, muito semelhante de outros colegas também dessa linha. É a mesma base, que ajuda... Olavo de Carvalho. Pois é, que ajuda a contrapor muito aos argumentos de que não existe direita no Mato Grosso do Sul, que a direita ela é confusa, que a direita não sabe escolher candidato e tudo mais, sendo que a direita ela não é obrigada a seguir o ritmo da esquerda ou da narrativa que a imprensa às vezes impõe, né? Hoje nós falamos muito sobre ocupar espaços. Em 2014, 2015, o Marcos Polon, nosso deputado federal hoje, líder do Proarma e presidente do PL estadual, ele fundou o Instituto Conservador. O primeiro Instituto Conservador do Brasil é de Mato Grosso do Sul e fundado por um deputado federal daqui, o Marcos Polon. E naquela época ele trouxe o Bolsonaro em 2016 para Campo Grande. Eu pude participar desse evento, né? Na época eu estava cursando Direito e eu decidi que a partir daquele momento ali, poxa, eu estava vendo que estava se transformando um movimento maior, conservador. Nós poderíamos ter um presidente e viemos a ter. E se nós tivéssemos naquele momento dado continuidade ao trabalho que o Polo iniciou em 2015, nós estaremos hoje muito à frente politicamente do que nós estamos. Então, assim, essa construção da direita, ela é recente, de 4, 6 anos atrás. Porém, nós, no Mato Grosso do Sul, já tem um pensamento conservador há muito tempo. Então, hoje, o que nós falamos dentro do nosso movimento? Não adianta somente fazer política, não adianta somente lançar candidaturas, a gente tem que ocupar espaço em todos os lugares. Então, assim, teve votação para o Conselho Tutelar, elegemos conselheiros tutelares em todo o estado. Tem Conselho de Segurança, vamos colocar gente no Conselho de Segurança, no Conselho de Saúde. Vamos ter conservadores nas salas de aula para evitar que essa militância, essa doutrinação infantil, escolar, cresça no país. Então é importante que a gente também tenha movimentos estudantis dentro das faculdades, bater de frente com os DCEs de esquerda. Então tudo isso é uma construção. Nós aprendemos a fazer isso, né? O nosso professor maior, o Olavo de Carvalho, ele já vem explicando isso há muito tempo. Que não adianta você simplesmente eleger alguém e não dar o suporte à base para essa pessoa atuar. Por exemplo, vamos deixar aqui bem claro, né? Nós construímos um jornal de direita, do zero aqui, o MS Conservador. Qual é o objetivo do MS Conservador? Bater de frente com a mídia tradicional, porque nós não tínhamos espaço, então vamos fazer a nossa mídia, vamos fazer o nosso jornal. Hoje é complicado, às vezes você pode, como uma figura pública e alguém conservador, até sendo uma exceção no meio, às vezes você pode dar uma entrevista para um veículo desses tradicionais, o cara até colhe a sua informação, só que aquilo ali vai para um fluxo de informação que se perde, ou seja, não é dado destaque nenhum ao que você falou, sendo que a um adversário seu, um oponente, é dado amplo destaque e a informação dele fica na capa, não fica perdida no fluxo. No MS Conservador você tem a certeza, às vezes quem é da direita de verdade, vai dar uma entrevista, vai mandar uma matéria, sabe que aquilo ali vai estar ali, né? Vai ser redondo. Vai ser redondo. Porque o que acontece? As frases e falas tiradas de contexto também fazem com que a direita tenha essa pecha, né, dentro da imprensa de ser retrógrada, de ter um comportamento mais agressivo.
Só que a imprensa, de forma geral, hoje no Brasil, ela é de esquerda. Ela é tomada por um progressismo até agressivo com relação à direita. Na verdade, ela é antidireita. Ela é antidireita. Assim, nós vimos os mesmos jornalistas que lá atrás criticavam o presidente Lula, hoje abraçados com eles. O que eles entenderam? Olha, é melhor a gente se unir contra a direita do que atacar o PT, por exemplo, né? Então, qual que é o nosso objetivo aqui no estado do Mato Grosso do Sul? Criando sites, criando bases, movimentos jovens. Nosso objetivo é fazer com que a direita cresça, construa a base, para aí sim conseguir fazer o que eu estou tentando fazer hoje, após 6 anos de militância, que é disputar um cargo eletivo, né? Um legislativo hoje, alguém da direita no legislativo hoje consegue barrar pautas de esquerda e consegue construir bons projetos. Um exemplo disso foi 1 ano de mandato do deputado Rafael Tavares, à frente da Assembleia Legislativa, onde ele conseguiu, no primeiro ano, ser o deputado com mais indicações, com o maior número de projetos apresentados e trazendo coisa propositiva. Todo mundo achava que ele iria chegar lá e ia ficar o dia inteiro debatendo com o esquerdista. E o que menos gastou, né? Não, nós realmente gastamos mais naquilo que era necessário. Não, mas digo assim, comparado com os outros ali, que tem um gasto astronômico, tem mais assessores. O que eu falo, Danilo, nós não gastamos nada para chegar. A partir do momento que você chegou, você tem que trabalhar. E para você ter uma boa equipe, para você ter uma boa estrutura, para você bater de frente no sistema, contra a imprensa, contra um establishment já construído, é necessário que você tenha bons profissionais. Um profissional custa caro. Agora, para chegar onde nós chegamos, nós não gastamos em campanha dinheiro público. Isso é algo único. Era até engraçado no meio da Assembleia. Mas e agora? Esse ano vão repetir a mesma estratégia? Porque é complicado. Você tem esse fundo eleitoral aí que é um absurdo, não devia ter, né? Mas como ele tem, é importante jogar o jogo, né? E saber ganhar a partir desses recursos, até porque o recurso que não tiver contigo vai estar com o adversário, né? E esse recurso, ele se devolvido, não vai ser devolvido por bolso do cidadão. Ninguém vai pegar esse dinheiro. Sim, sim. Então, qual que é o objetivo do fundo eleitoral, o fundão, para as candidaturas de direita? Assim como o Bolsonaro fez em 2022, é necessário utilizar esse recurso. O adversário não tem acesso, né? Até porque esse recurso só veio por conta do voto da população da direita. Hoje, o PSL, o Novo União Brasil, só tem recurso porque o Bolsonaro lá atrás elegeu mais de 50 deputados federais. Sim. Você entendeu? Então, assim, o recurso federal só vem com votação federal. Então, se no estado do Mato Grosso do Sul nós elegemos 2 deputados pelo PL, elegemos 3 deputados estaduais, temos diversos pré-candidatos de direita, é importante que a gente utilize esse recurso para bater de frente com o sistema. Não dá para o dinheiro do PL financiar o dinheiro do PT. Nós fizemos em 2022 uma loucura, que foi uma campanha do zero, sem recurso público, apenas com vaquinha online. Só que qual que era a nossa intenção naquela época? O PRTB não tinha recurso, o PRTB ele não dispunha de tempo de televisão necessário para uma candidatura, mesmo assim o Capitão Contar foi muito bem votado, Rafael Tavares se elegeu, só que qual foi o resultado disso? Nós viemos a ser caçados por problemas eleitorais extra-voto. Sim, estruturais, né? Estruturais, um partido pequeno, um partido sem recurso, né? Um partido que não acompanhou as candidaturas da forma como deveria. Então hoje é importante que além do voto, a direita entenda que tem todo um processo eleitoral que ela tem que tomar cuidado. E você só consegue bons profissionais para tomar cuidado desse processo eleitoral se você tiver recurso. Na vida a gente aprende de várias formas. Uma delas é aprender olhando o que aconteceu do lado. Você é amigo do Rafael, você acompanhou o drama do que foi o Rafael e até com certo espanto viu a celeridade que a justiça teve com relação ao caso dele, celeridade que não houve para outros casos semelhantes de outros partidos como União Brasil e Podemos, né? Isso prova que caso você venha vencer e passe por todo o caminho que ele já passou, você também vai ter sobre você uma vigilância muito grande. Como que é lidar com isso e passar para a família também essa pressão, essa tranquilidade para poder sair? Que ela já existe nos bastidores, no papel que você faz hoje, que é um papel estratégico, mas que tende só a crescer com a questão da possibilidade de mandato. Danilo, eu sou advogado, além de político, eu advogo. Então, percebendo que a justiça brasileira ela está cada vez mais forte, mais agressiva com relação aos candidatos de direita, e percebendo o que aconteceu com o deputado Rafael Tavares, eu decidi criar um escritório focado na parte eleitoral, com bons advogados, bons profissionais, inclusive os profissionais que compõem hoje o meu escritório, são os profissionais que deixaram a gente 1 ano no mandato,
conseguiram manter o nosso mandato com recursos, com Podia ter sido informações. antes. Poderia ter sido antes. Nós fomos cassados em fevereiro, antes de assumir o mandato. Então, assim, a celeridade que esse processo teve, poderia ter em outros processos. Logicamente que não é todo o judiciário, mas nós sabemos que teve sim uma certa... vamos tirar esse cara com rapidez, porque ele é o cara que fala e ninguém consegue segurar o que ele está falando. Houve uma disposição, uma motivação extra. Vamos ali. colocar assim, Danilo, eu já acompanho processos há alguns anos. Quando você tem um processo que anda tão rápido quanto esse, sem dilação probatória, sem ouvir testemunhas, bom, o que você pensa? Bom, o processo está pronto para ser julgado já. Bom, beleza. Mas hoje, para você cassar um mandato, é necessário que haja fraude. Essa fraude tem que ser comprovada. O próprio TSE disse isso. E no nosso caso, até agora, não comprovaram. Qual que era a fraude? Eles teriam que indicar que as mulheres que nós lançamos candidatos só foram candidatas como se fosse uma candidatura laranja. Eles não conseguiram provar isso. Eles apenas atestaram que elas não poderiam ser candidatas. Geralmente a candidatura laranja acaba sendo identificada só depois do pleito, né? Que é aquela coisa que eles fazem, o cruzamento entre votos e investimento, e acaba havendo um investimento muito alto uma candidatura laranja, ela tem algumas questões que a gente tem que analisar. Se a mulher, no caso, é parente próximo de algum político que está concorrendo junto com ela, se ela pediu voto para outro político do mesmo partido, outro candidato... Ou às vezes alguém do mesmo cargo. Né? Nós temos um caso aqui no Mato Grosso do Sul de partidos que destinaram recursos femininos para candidaturas masculinas e mulheres que doaram esse mesmo recurso para candidaturas masculinas. Ou seja, o dinheiro veio para as mulheres, que elas têm, através da legislação, um recurso maior durante o pleito eleitoral, só que elas doaram para os homens. E isso não foi julgado com a celeridade e a rapidez, e pelo contrário, quem cometeu esse crime não foi nem condenado. Ele conseguiu uma vitória no TRE, né? Nesse processo que eu estou falando, o processo do Patriotas de 2020, eleição para vereador, que até hoje, nós estamos em 2024, não foi julgado pelo TSE. Um processo que já está pronto para julgamento. Está na mesa do ministro. Agora sim, e a Câmara? Né? Assim, você é pré-candidato, você é cidadão também. Você está aí, você pode acompanhar toda semana na televisão, hoje em dia passa na televisão, né? Tem um custo a mais para isso, né? Um custinho bem alto. Custinho bem alto. Se for o caso, você também pode acompanhar pelo site ou até presencialmente ir lá, você já foi várias vezes acompanhar. Você tem 29 ali e um modus operandi assim meio, de certa forma, meio tranquilão nesses últimos 4 anos. Tem muita coisa acontecendo, mas também o ritmo não é do mais veloz, não é a marcha 4. Né? A cidade hoje tem um orçamento altíssimo, o executivo também está derrapando um pouquinho, mas está tudo beleza, está tudo maravilhoso, o projeto é todo mundo se reeleger e está tudo em casa, está tudo resolvido. Como que você vê essa festa toda, essa festa que é bancada de certa forma com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro de muita gente, no momento que o meu dinheiro está um pouquinho mais curto, porque os impostos estão altos, a inflação está aí batendo na porta? Danilo, nós temos que lembrar que a eleição de 2020, o nosso ex-prefeito Marquinhos Trades se elegeu no primeiro turno, com uma votação recorde, e ele elegeu quem ele quis. A base dele estava toda na Câmara. Nós não tínhamos oposição ao Marquinhos Trades na Câmara em 2020. Então isso fez com que o Marquinhos conseguisse recursos maiores, financiamentos através da Câmara, e a Câmara veio a ter um gasto exorbitante, que é o gasto lógico. Né? Então assim, hoje a direita ela tem que entender que nós não temos conservadores na Câmara Municipal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Até porque um conservador não compactua com isso. Né? Não, imagina que nós votamos, o Campo Grandense, mais de 52% dos campograndenses votaram no Bolsonaro. Então, aonde está esse voto dos bolsonaristas na capital, se nós elegemos 29 vereadores? Aí entra aquilo que eu sempre falo quando eu estou dando entrevista. O conservador, aquele cidadão de direita, ele tem que votar em quem representa os valores, os princípios e vai carregar as bandeiras que ele carrega consigo. Só que o que acontece numa eleição para vereadores? São mais de 700 candidatos em Campo Grande. Então, geralmente, você sempre vota no parente, vota no amigo, vota no conhecido, vota no colega de trabalho. E isso é muito ruim. Por quê? Porque o seu colega de trabalho, quando você não olha o partido a qual ele faz parte, que ele tenha 500, 600 votos, ele vai ajudar a eleger alguém da velha política que colocou esse candidato justamente lá para ele conseguir votos através da legenda.
Então, a direita ela tem que acompanhar todo esse processo eleitoral, Ou seja, que é o que está acontecendo hoje. O deputado Rafael Tavares... O quociente é mais ou menos uns 17 mil, próximo disso, né? 14 14 mil. Naturalmente, o voto bolsonarista em Campo Grande faz uns 3, 4 quocientes desses. Conseguiria fácil. Fácil. Se a direita se organizar. Que é o e que se o nós eleitor estamos tiver cabeça, né? Se a direita se organizar, ela consegue fazer 4, 5 vereadores tranquilamente, podendo brigar ainda pela 6ª, 7ª cadeira. Nós temos a intenção de lançar um majoritário dentro do PL. Esse nome pode ser o deputado Rafael Tavares, que é pré-candidato a prefeito, e com um majoritário, alguém vindo, disputando a prefeitura, a gente acredita que o voto de legenda também possa ser fundamental na construção de uma boa base na Câmara Municipal. Então hoje, a direita... Que é o poder do 22, né? É o 22 nas urnas, é o 22 nas urnas, é o Bolsonaro. Então assim, se você que é de direita, é de Campo Grande, e pensa em votar em alguém de direita na capital, comece a acompanhar o processo eleitoral desde agora. Nós temos uma possibilidade de ter um candidato a prefeito que é de direita, é conservador, e foi injustiçado, perdeu o mandato por conta disso, de um problema partidário eleitoral. Então, assim, acompanhar o processo eleitoral, votar em um candidato de direita e conseguir, através dos votos do Bolsonaro, a maioria na Câmara Municipal. Esse é o objetivo da direita esse ano. Não tem para onde correr. Mas a gente consegue passar de 0 para 7 vereadores? Conseguimos. Facilmente. O PL tem uma estrutura para isso. Tem bons nomes à frente. O deputado federal Marcos Polon, o deputado federal Rodolfo Nogueira. Nós temos os deputados estaduais, Coronel Davi, João Henrique Catan. Agora, o Rafael veio se filiar ao PL. Então, nós temos a possibilidade de fazer, sim, uma maioria na Câmara Municipal, e é isso que eu acredito, e vamos brigar por essa presidência lá dentro. E eu espero contar com o apoio de todo o movimento em Direito MS para construir também lá dentro essa... Quando você fala brigar pela presidência, caso seja eleito, você já vai brigar também por protagonismo na Câmara. Nós precisamos. Como o Rafael fez também na Assembleia. Fez, o Rafael quase foi eleito, faltou só 23 votos dos 24. Ele só teve o dele. Mas ele teve a tentativa, né? É importante porque, assim, você demonstra que você está insatisfeito com a mesa diretora. Com a mesa diretora constituída. Hoje, se você pergunta para a maioria dos campograndenses quem compõe a mesa diretora da Câmara, eles não conhecem. O presidente da Câmara hoje é o Carlão, que faz parte do Partido Socialista Brasileiro. Olha que absurdo. Numa cidade conservadora, numa cidade de maioria bolsonaristas, o presidente da Câmara é um aliado ao socialismo brasileiro, é um militante do Partido Socialista Brasileiro. Mas então, essa sopa de letrinhas, ela embaralha a cabeça do cidadão. Por exemplo, você é um cara coerente e essa acho que é a tua grande força para, de repente, ser competitivo nas eleições. Como o Rafael também. Não é um cara de 2 discursos, 2 palavras, 2 posturas, que vai em cada lugar vai estar falando uma língua. Não, ele é o político organizado, objetivo e focado. Que eu acho que é o que está entrando na moda. Que a população também tem que parar de votar no malandro, né? Que o malandro é um malandro. Na hora da eleição ele tem uma conversa, depois lá dentro ele tem outra. A Câmara Municipal acho que é 400 milhões o orçamento. É muito dinheiro para financiar a malandragem. Então tem que escolher bem quem vai estar ali. Onde que eu quero chegar? A própria Tereza Cristina, ela foi do PSB. E depois ela foi para o DEM, né, se eu não me engano. Do DEM, MDB também já foi. Hoje ela está no PP, que é um partido ali de centro-direita. Né? Dependendo do lugar do Brasil, ele fica... com uma postura diferente, muito diferente do PL. O PL é aquela coisa raiz, né? Aquela coisa puro sangue, vamos botar assim. É o bolsonarismo ipsis literis ali nos 10 mandamentos. Eu falo, o Bolsonaro já trocou muito de partido, né? Mas nunca deixou de ser o Bolsonaro. Nunca deixou de ser o Bolsonaro. Mas existia uma questão partidária antes do Bolsonaro e existe uma questão partidária após o Bolsonaro. Então, hoje nós sabemos quais são os partidos que têm um viés mais de esquerda e uma liderança de esquerda e quais são os partidos que têm um viés de direita e uma liderança de direita. Então, hoje dá para diferenciar isso. Na época em que a senadora Tereza Cristina iniciou a vida política dela, era aquele espaço onde der para ir, vai. Porque a pessoa iria pelo grupo político partidário. O sistema político exige isso. Né? Você tem que ter uma legenda para concorrer. Né? A nossa legislação ela favorece os partidos políticos de uma forma até absurda para uma democracia. Porque, por exemplo, o mandato não é seu, é do partido político. Caso você queira mudar durante o processo de 4 anos de eleitoral ali, os 4 anos de mandato,
Se você troca de partido, você perde o seu próprio mandato, você perde os votos que você teve. Então, favorece com que os partidos cresçam. No Brasil, os partidos políticos são bilionários, milionários. São franquias, né? São mais de 4 bilhões aí para financiar campanhas eleitorais e tudo mais. Eu até não reclamaria, Danilo, se esse processo eleitoral fosse realmente democrático, ao ponto de que o mais votado fosse eleito. Mas o que acontece hoje você pode ter 8 mil votos para vereador. Se a tua base não te deu os 4 mil que faltam para você conseguir 12 ali e brigar por uma cadeira, você não consegue se eleger. Essa organização no Brasil poderia ser perfeita se os partidos políticos realmente vestissem a camisa daquilo que eles acreditam. Então nós estamos vendo aí no Brasil inteiro reclamações com relação ao PL, reclamações em relação ao Novo e etc. Só que o que eu vejo? A gente está construindo um partido. Nós não conseguimos construir um partido do zero. Então, hoje, o Bolsonaro está no PL. O 22 é do Bolsonaro. Então, todo aquele que é bolsonarista, ele deve, pelo menos, tentar compor os quadros de filiados desse partido, para tentar ajudar o presidente, porque ele vai precisar dessa força. E os partidos de esquerda, os partidos mais à esquerda, eles já são consolidados por si só. O PT não muda o número dele há muito tempo, é 13 e acabou o PT. Então o petista raiz ele vai votar no 13. O bolsonarista não, ele já votou no 17, já tentou votar no 38. Já votou no 45 lá atrás quando não tinha opção, não conseguiu né? dar certo. Já chegamos a votar no Aécio. Sim. Em 2014, quando não tinha opção. Então hoje... E o Brasil não tinha opção. Não A verdade tinha é essa. opção. O pessoal mais novo não faz ideia Antes disso. do Bolsonaro, o Brasil não tinha opção. E também, de certa forma, não tinha patriotismo. Agora sim, você falou uma coisa interessante. O eleitorado de esquerda, ele é um eleitorado ideológico, né? Ele é preparado aí em vários terrenos, atmosferas, ambientes, para ser ideológico. Aí você tem aquela massa cinzenta, né? Como o Pânico diz, o afegão médio, ele fica flutuando ali, aí de repente ele ia por pesquisa, ele ia porque achou o santinho na frente próximo da zona eleitoral, ele olha ali e acaba votando em alguém, ou ele vai pela conversa do vizinho, de alguém, e ele acaba jogando o voto dele dessa maneira. Já o fato de você ter escolhido ser um político formatado, claro, com propostas e tudo mais, também exige que os seus eleitores sejam com o mesmo comportamento. Isso te dá uma barreira, que é uma barreira interessante, mas qualifica, de certa forma, uma vitória, caso ela venha acontecer, e qualifica principalmente a sua participação. Onde que eu quero falar? Você vai chegar, vai visitar vários lugares de Campo Grande que estão totalmente judiados. Lugares detonados, que o poder público não explica, não dá satisfação, não dá uma devolutiva. Os vereadores também ficaram de enrolação uns 4 anos e tal. E aí você vai lá para explicar por que aquela placa está estragada, por que aquele quebra-mola não veio, por que aquele asfalto está uma bosta, por que o terreno baldio vive imundo, por que não tem segurança naquela área. Até você explicar que o problema local não está assim por acaso e que a direita pode dar jeito nisso e que uma forma diferente de política não deixaria isso acontecer, leva mais tempo. Como lidar também com isso? Porque fazer política séria no Brasil não é fácil. Antigamente, os políticos eles tinham uma vantagem em relação à população. A rede social não existia. A comunicação rápida não existia. Então, para chegar a informação para a população, precisava que uma mídia tradicional levasse essa informação e essa informação poderia ser facilmente manipulada ali. Hoje, com a rede social, uma fala minha agora já vai repercutir daqui 1, 2 minutos e com uma velocidade muito alta. Então, por que hoje os políticos tradicionais querem regulamentar a internet? Justamente para que eles continuam a ter o controle sobre esse afegão médio, sobre essa população simples, que tem um smartphone em casa, que tem acesso à internet, né? E que consegue, através do acesso à internet, que consegue, através do acesso à internet, se politizar. Então, o que é hoje o fenômeno Bolsonaro, o fenômeno Nicolas, e o que é hoje, em Mato Grosso do Sul, o fenômeno Rafael Tavares? É o fato de que as pessoas conseguem receber os vídeos e a comunicação deles de maneira muito rápida. Então, você não vai esperar passar na TV Morena. Você consegue ter a fala do Rafael Tavares, do Nicolas e do Bolsonaro, ao mesmo tempo na sua rede social, no seu WhatsApp, você consegue compartilhar aquela informação. Então, a direita aprendeu a utilizar os meios de comunicação, já que ela não tem um trabalho feito na mídia tradicional,
para levar o eleitor aquilo que ele tem de melhor, as propostas, as ideias e as bandeiras. Então, eu também utilizo as redes sociais, vou utilizar as redes sociais nesse período eleitoral. Acredito que Campo Grande tem muita coisa para mudar e nós vamos fazer isso através de forma propositiva, não somente focado em Brasília. Eu falo para a maioria dos meus candidatos a vereador do interior, do Movimento em Direito MS, não foque em Brasília. O seu voto está no município. A sua campanha é uma campanha municipal. A vereança exige o conhecimento municipal e não o conhecimento de Brasília. Não adianta você ficar batendo na tecla das bandeiras que os nossos deputados federais carregam e brigam lá em cima, quando aqui embaixo o seu eleitor está com problema de saneamento, está com problema de lixo a céu aberto na frente da casa dele, o asfalto não está bem colocado, não se tem uma qualidade de vida adequada, o cara não vai querer saber o que está acontecendo lá em Brasília. Ele quer saber o que está acontecendo na casa dele. Se a segurança que é pública oferecida pelo Estado está sendo adequada para a região dele. Entendeu? Então, quando você fala, antigamente as pessoas pegavam o santinho na rua e votavam. Sim, infelizmente, o Brasil passou muito tempo nisso. Só que hoje, o próprio cidadão que tem um smartphone, ele consegue se politizar com acesso à rede de informação, à internet, e consegue também, através de exemplos, como o que eu dei aqui, o Nicolas Ferreira, o Rafael Tavares, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e tantos outros bons políticos, ele consegue se politizar através desse discurso deles. O duro também, às vezes, é o ânimo do eleitor, né? Ou você vai pegar ele meio desanimado, ou você vai pegar ele inflamado. Hoje é complicado você pedir voto na rua. Porque em período eleitoral são 700 e poucos candidatos a vereador, por exemplo. Nós sofremos isso em 2020, no período pandêmico. As pessoas não abriam muito as casas para receber político. Porque o que elas acreditam? Que o político passa de 4 em 4 anos, pede o voto e volta daqui 4 em 4 anos. Então hoje o ambiente da rede social é muito mais tranquilo para você conseguir chegar e levar a sua informação. Se a pessoa não quer ver, ela simplesmente não abre aquilo que você enviou, ou ela não compartilha, ou ela não segue a tua página. Agora, geralmente, se você tem um discurso forte, um discurso firme, coerente com aquilo que você prega, que você defende, certamente você vai ter uma facilidade de conseguir um eleitorado, né? Você acha que o PL vem com chapa pura? Como que é a estratégia que você pensa? Que isso envolve também tua vida, né? Eu confio muito na liderança do Marcos Polon, à frente do PL, do Portela, à frente do PL municipal. E hoje eu acredito que o nome mais forte, pelo menos no meio que nós vivemos, e na população da direita, é o do Rafael Tavares para prefeito. Só que eu acredito também o seguinte, que o PL lançando uma majoritária é fundamental para eleger o maior número de vereadores. Uma coisa liga a outra. E como a gente conversou aqui, a Câmara Municipal de Campo Grande hoje tem 29 vereadores e nenhum deles é conservador. Então nós precisamos colocar a maioria de conservadores lá. E para que a gente consiga colocar a maioria de conservadores lá, é necessário que o PL carregue o 22 nas urnas. É necessário que o eleitor vote para prefeito e para vereador. É porque, assim, às vezes o eleitor, se não tiver muito politizado, ele não entende como funciona todo o desenho, a dinâmica, né? Para um PL que tem, talvez, uma proposta muito clara, muito definitiva de Brasil, né, que defende o bolsonarismo ali na sua última instância, na sua última fronteira, não é fácil para ele se coligar com ninguém, né? Não é uma tarefa simples para o PL, às vezes, fazer uma associação numa eleição, sendo que isso pode botar, às vezes, em jogo todo o desenho de entendimento político, até de engajamento nas ruas, né? Hoje, o Brasil ele tem um presidente petista, um presidente que foi descondenado para que ele conseguisse assumir a cadeira que ele está. Então, hoje, se você é de oposição no Brasil, você tem claro aquilo que você defende e aquilo que você critica. E o PL hoje é o maior partido do país e o partido que hoje está fazendo oposição ao governo Lula. Então, logicamente, o cara que é de direita, o afegão médio, a mulher que deseja segurar as pautas e bandeiras cristãs, do bolsonarismo, da direita, ela vai ter uma tendência aí para o PL, né? Porque ela acompanha os deputados, os senadores do PL. Com relação à coligação, a coligação é importante que a gente consiga trazer mais partidos para a direita, né? Agora, é difícil fazer isso somente em ano eleitoral, e é difícil que o eleitor entenda a necessidade dessa coligação em ano eleitoral. Porque hoje você precisa ter uma estrutura para lançar candidatura, ainda mais hoje em dia, onde custa caro você sair candidato, é um dinheiro público, você tem que ter uma certa organização desse dinheiro,
E para você sair candidato a uma majoritária, sozinho, de chapa pura, é muito difícil, é muito complicado. Né? Ainda mais pode ser uma eleição de 2 turnos, né? Uma eleição de 2 turnos Tem como a essa nossa, também. né? O restante do interior do estado não passa por esse mesmo problema. Agora, aqui em Campo Grande, nós temos. No segundo turno é necessário que Se tivessem fôlego no segundo turno, é complicadíssimo. É importante. Outra eleição. Né? A gente acredita que somente esse voto ideológico elege um prefeito, e não é isso, né? A gente tem que, durante o período eleitoral, mostrar os nossos candidatos. Então, o cidadão que é de direita, ele tem que vestir a camisa do candidato, do possível candidato a prefeito, dos candidatos a vereador do partido, e não deixar isso somente para o Bolsonaro. O Bolsonaro vai fazer um vídeo e essa pessoa vai ganhar. Não é assim. A política ela é rotativa, ela muda. Então, hoje você precisa entrar nos bairros e mostrar quem são os candidatos do PL, você precisa estar no centro conversando com os comerciantes para mostrar quem são os candidatos do PL, mostrar que a direita vai ter opção na capital. Tudo isso se constrói não só durante o período eleitoral, que são os 45 dias ali, mas durante todo esse período, pré-campanha, filiações partidárias, convenção partidária. Isso aí já demonstra para o eleitor que ele pode ter uma segurança de votar nos candidatos do PL. Danilo, assim, é difícil fazer paralelos na política, porque 2020 foi uma pandemia, né? Era um momento da pandemia que não tinha nem vacina. Então é difícil saber o quanto que 2020 interferiu em 2022. Eu acho que interferiu mais pela pandemia do que pelo resultado das eleições municipais. Mas é nítido que 2024 deve interferir muito em 2026, né? Numa eleição do Bolsonaro ou de alguém que ele apoie a presidência da República. O quanto está em jogo essa eleição para o futuro da direita no Brasil? Você que é um cara da rua, você que é um cara que estuda, que acompanha esse movimento diretamente. Eu vejo que em 2022, no período de pandemia, o presidente Bolsonaro estando à frente, ele não teve o tempo e não teve o cuidado necessário para eleger a maioria dos prefeitos e vereadores. Isso prejudicou totalmente a eleição de 2022. Por quê? Nós sabemos bem que quando você tem prefeitos, esses prefeitos, eles participam da eleição de deputado federal, de deputado estadual, de senador e de governador. Né? O prefeito ele tem uma estrutura e a máquina para ajudar um possível aliado a federal, estadual, senador e governador. Então, quando você deixa de lado uma eleição municipal, quando você deixa de ter vereadores e deixa de ter prefeitos, com certeza a sua próxima eleição, que é uma eleição que vai eleger governador, deputado federal e senador, essa eleição vai ser prejudicada, porque o seu adversário que se preparou e organizou e teve prefeituras na mão, ele vai lançar, ele vai apoiar, ele vai destinar todo o recurso e toda a estrutura que ele tem para apoiar o seu adversário. Então, esse zelo que o Bolsonaro não teve da eleição de 2020, até por conta da pandemia, de tudo que ele estava passando, a perseguição que ele sofreu durante esse período, da mídia, do judiciário, do próprio Congresso, fez com que a eleição de 2022 nós não obtivemos a vitória graças a essa não preocupação com a eleição de vereadores e prefeitos. Isso não vai se repetir. Nós aprendemos com o erro. Esse ano é um ano importante para que daqui 2 anos nós teremos 2 vagas para Senado. Então imagina se a direita aqui no Mato Grosso do Sul consegue eleger uma maioria de vereadores, uma maioria de prefeitos, tirar essa hegemonia do PT e do PSDB aqui de dentro e lá na frente construir 2 senadores. Nós já temos 2 senadores que vão estar ajudando o posicionamento de direita no Senado. Então, toda essa construção de 2022, 2024, vai passar a ter frutos em 2026 com uma eleição de senadores, de deputados federais e de um possível governador de direita do estado do Mato Grosso do Sul, tirando essa hegemonia do consórcio aqui do PT e do PSDB. Para finalizar, os números são os números, né? Por exemplo, assim, é nítido que para ir para o segundo turno de Campo Grande tem que ultrapassar a barreira dos 100 mil votos ou chegar muito próxima dela, né? Quem atinge isso consegue ir para o segundo turno. E a Câmara Municipal todinha, somando em votos, não chega a 100 mil, né? Então, embora às vezes tente se fazer em ano eleitoral, geralmente quem está no poder, uma grande composição com a Câmara para conseguir essa gordura política de chegar lá aos 100 mil votos, nem sempre é possível, porque são várias correntes, o voto ali ele não é um voto claro de transferência e vários vereadores não votam, né? Nesse caso, em Campo Grande, 70% devem ficar pelo caminho, é mais ou menos uma estimativa comum que todo mundo tem falado, né? Eu chuto pode até ser maior. Tomara. Agora, a esquerda ela já teve o mais bem votado da história em Campo Grande para vereador, 13.010 votos. Depois teve a Rose também, foi muito bem votada, na sua época o Marquinhos Trade. A direita tem a chance de pulverizar esse recorde
nesse ano, de repente até com a sua candidatura. Como que você olha essa possibilidade da tua vida de repente mudar, de sair de alguém que não tenha um mandato para alguém que entre com mandato e de repente entre com um mandato, com um nome na história, não só por conta da tua performance ou por todo o trabalho que você está desempenhando, mas por estar dentro de um movimento que simboliza um novo Brasil e que vem muito forte, talvez, com a figura do Rafael Tavares como possível nome a candidato a prefeito. Seria uma dobradinha muito forte e é nítido que ele transferiria voto para você. Danilo, eu vejo com a tranquilidade. É natural, né? É um risco necessário, né? É natural, porque aquilo que nós construímos nos últimos 6 anos vai repercutir nas urnas. Já repercutiu em 2022, vai repercutir agora em 2024. Eu acredito que o PL tem condições de fazer 7 vereadores na capital com uma majoritária sendo lançada. E ter mais bem votados, né? Para se ter o mais bem votado, é necessário que essa pessoa tenha uma construção, uma base política e tenha o compromisso de que, através dessa votação, ela consiga defender as bandeiras e os valores que carregaram a direita durante todo esse período de 6 anos à frente do movimento Em Direita MS, à frente Mas não acredito nisso. Eu acredito que nós teremos sim uma boa votação, nós teremos a possibilidade de fazer o mais votado, tirar esse recorde do Zeca, do PT, mas eu sou muito jovem, eu tenho 28 anos, tenho um longo caminho pela frente, não tenho esse compromisso, não tenho essa intenção de ser o mais votado, eu tenho a intenção de sim de ajudar o PL a construir o maior número de candidaturas, o maior número de votos e o maior número de vereadores. Mas eu sei, mas por exemplo assim, em 2022 o Polon nunca tinha concorrido. Sim. E foi o mais bem votado dos candidatos a deputado federal. Mas o Polon tem uma construção diferente. O Eu Polon sei. ele construiu o maior movimento organizado da direita no país, que é o ProArmas. O ProArmas é tão organizado que conseguiu eleger deputados em todo o Brasil, conseguiu uma base dentro da Câmara Federal, senadores, e teve o apoio, o aval, até mesmo do presidente Bolsonaro, para também fazer parte do segundo turno de governadores Pois do país. Mas aí você puxa um pouquinho mais para trás, em 2018, o Contar também nunca tinha concorrido e foi mais bem votado para a Assembleia com 77 mil votos. Danilo, eu recebo essa tua possibilidade. É um risco para esse ano. Eu peço a Deus somente para que Ele consiga me dar um suporte necessário, espiritual, para passar por esse período eleitoral. Eu falo para ti, não só no caso da sua figura, mas o Rafael Tavares, para chegar no segundo turno, ele vai precisar de um grande puxador de votos. E o grande puxador de votos, diferente do que a gente acostumou a ver durante toda a história, que era o cara que mais gastava, que era o cara que esbanjava, que tinha 200 carros pela cidade, tinha 4 comitês. Teve candidato a vereador em Campo Grande que tinha 4 comitês. Sim. Tinha 4 lugares. Um em cada região. Um em cada região, imóvel alugado grande, abarrotado de papel, de tudo mais. Hoje em dia não. Hoje é só uma figura popular que vai ajudar um candidato majoritário a chegar longe por conta do projeto. Né? E naturalmente, eu acho que se deixarem acontecer, o Rafael Tavares puder concorrer num jogo limpo, um jogo decente, ele tem muita chance de chegar no segundo turno, principalmente por ser alguém muito ligado com a pauta do Bolsonaro. E eu conheço o Rafael, já acompanho o trabalho dele, nós temos uma amizade de 6 anos. E eu sei que se o Rafael for para o debate e o Rafael levar as ideias que ele tem, o compromisso que ele tem com o dinheiro público e a transformação de gestão que ele pretende trazer para Campo Grande, ele pode ganhar no primeiro turno. Isso, eu estando ao lado dele, com certeza, trazendo o apoio dos bolsonaristas, trazendo o apoio das militâncias de direita, nós conseguiremos construir uma boa candidatura à prefeitura da capital. E eu quero estar ao lado dele, ajudando nessa composição na Câmara Municipal. E ao lado de vários, né? Porque assim, é importante que você falou, fazer 4, 5 da bancada. Tem muita gente boa no PL, tem muita gente nova chegando. E esse compromisso do partido de tentar, ao máximo, lançar pessoas novas, pessoas sem vícios políticos, vai fazer com que a população acompanhe de mais perto o PL. Porque assim, você vai olhar um outro partido aí, tem 6, 7... vereadores já eleitos, consolidados, com 3, 4, 5 mandatos. O que vai mudar eu votar naqueles caras? Então eu prefiro votar em gente nova, em gente decente, e eu sei que no PL, eu votando no número 22, votando no PL, eu não vou estar colocando um cara da velha política ali, eu vou estar colocando uma pessoa nova, uma pessoa que respeita o dinheiro público, uma pessoa que tem compromisso com os valores defendidos pelo bolsonarismo. Vai ter uma briga dentro do PL, né? Porque o número 22222, ele não perdeu no Brasil inteiro. Onde ele concorreu, ele venceu.
né? Sim. Então, ou 22 também não perdeu. Eu acredito que o 22-222 deve ficar com quem o Bolsonaro tem mais carinho. Sim. Né? Mas é legal isso, né? Você tem um número que ele não perde. Tem que ser o puxador de votos, tem que ser aquela pessoa que vai agregar muitos votos, que é uma pessoa que já tem um certo comprometimento com a direita e etc. Então o 22-222 vai ficar a cargo do Bolsonaro, acredito eu. Só que eu não tenho essa intenção, não vejo possibilidade de sair candidatura só se tiver com aquele número ou este. Eu vejo que o trabalho que nós construímos durante esses últimos anos, o trabalho que nós tivemos durante o período de Assembleia Legislativa, que foi de forma até abismal retirado durante essas últimas decisões judiciais, isso vai consolidar a nossa eleição de forma mais tranquila. Mas isso é legal porque um está garantido. O 22-222, seja ele quem for, um homem ou uma mulher, ele está dentro. Tomara. Aí a gente corre atrás do restante. Tá certo. Mas, Danilo, eu vejo o seguinte: hoje o eleitor, olhando os outros partidos, olhando o quadro que compõe a candidatura dos outros partidos e olhando o PL, certamente o eleitor vai escolher pelo partido do Bolsonaro, o partido 22, o partido liberal. Agora, última pergunta. É bom entrevistar você, por isso que a última pergunta ela está desdobrando aqui agora. Mas assim, em 2022, justamente o debate, e não só o debate, mas algumas entrevistas antes já foram meio que estrangulando o contar e tudo mais, até que naquele fatídico debate da TV Morena acabou servindo como um marco para meio que atrapalhar a candidatura. De certa forma, ele mordeu a isca naquele sentido. Qual que é o risco que a direita tem de passar por isso em 2024? Ou o Rafael Tavares, diante de tudo que ele já passou, está muito bem vacinado e pronto para qualquer tipo de debate, apesar de, às vezes, a mídia ser meio perigosa, meio escorregadia? Eu não vou dar munição para os nossos adversários, mas eu conheço o Rafael Tavares, eu conheço a capacidade dele de argumentação. Mas esse é pro eleitor. Eu conheço o conhecimento dele e eu sei que o Rafael está preparado para assumir esse posto de possivelmente ser o candidato da direita em Campo Grande. Agora, a mídia tradicional vai tentar bater, mas isso eles já fazem há muito tempo. Nós já estamos calejados com relação a isso. Então, agora, já chegaram até mesmo a agredir familiares nossos por conta do nosso posicionamento político. Então, a gente vê com naturalidade isso, a mídia tradicional pode vir para cima, podem tentar atacar o deputado Rafael Tavares, para mim é o eterno deputado, que nós estaremos cada vez mais fortes. É igual massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Até porque eu acho que o medo é grande também, porque o Rafael, com a mentalidade que ele tem e a visão política que ele tem, você também, caso você entre na Câmara, é um mandato totalmente diferente do que já viram, né? É algo assim, no mínimo é uma experiência histórica para Campo Grande. E para ele, caso ele entre na prefeitura, ele bota a gente em muita coisa que está solta. Hoje a prefeitura está flutuando aí, perdeu o chão um pouquinho, né? Ela gasta demais com ela mesma e acaba não gastando com serviços, né? Ele conseguiria, talvez, de certa forma, contrapor ou fazer, no mínimo, uma auditoria para entender o que está acontecendo, né? O Rafael, ele veio da iniciativa privada. Então, quando você tem um perfil privado, de iniciativa privada, você é empresário, você sabe quanto que vale o dinheiro, você sabe quanto que vale o serviço de um trabalhador, você sabe quanto que vale a sua hora. Então, quando você leva isso para dentro de uma gestão pública, você dá um choque na realidade, principalmente dos servidores, dos comissionados, daqueles caras que ficam bajulando lá o prefeito. Mas trazendo esse choque de realidade, só quem tem a ganhar é a população. E na Câmara dá para fazer isso também? No mandato de vereador? Na Câmara dá para fazer muita coisa em relação ao papel, hoje que eu falo, né? No laboratório você fez, né? Na Assembleia, o que foi feito na Assembleia dá para fazer na Câmara também. Hoje é o seguinte, um vereador da Câmara Municipal de Campo Grande, ele consegue atender as 7 regiões com os assessores que ele possui, com o recurso que ele possui enquanto vereador, e ele consegue ter um mandato propositivo com boas ideias. Nós temos uma população de quase 1 milhão de habitantes, então nós temos que atender essa população, não pensando somente em Brasília, em Brasil, mas pensando na capital, quais são os problemas que a capital tem. Se um vereador elencar certinho como que vai ser o mandato dele, fazer boas indicações, tentar realizar as promessas de campanha, né, que são sempre aquela coisa, vou chegar no bairro, vou asfaltar, mas ele tentar, em parceria com a prefeitura, em parceria com o Poder Executivo,
conseguir recursos para determinadas regiões, determinados bairros, determinadas ruas, ele vai conseguir melhorar pelo menos o dia a dia daquela população ali. O papel do vereador é esse. O papel do vereador não é ficar debatendo Brasília, é debater aquilo que é de importância para o cidadão de Campo Grande, aquele cidadão que mora num bairro afastado, que não tem nem rede social ainda de interesse, porque a internet não chega lá. É tentar resolver esse problema. Resolvendo esse problema, aí sim ele começa a ter uma certa evolução política dentro do mandato. É o que eu busco fazer. Primeiro, começar com aquilo que é importante para um vereador, que é o cidadão campograndense. Depois, as pautas... Feijão com arroz. Fazer o feijão com arroz bem feito. É um trabalho... Aquilo que nós fizemos na Assembleia, nós demonstramos que o trabalho bem feito... Nós tivemos um gabinete itinerante que atendeu mais de 1.000 indicações. Só em Campo Grande, mais de 780 indicações. O que é isso? É você coletar a informação do cidadão, é estar em contato com ele, chegar para ele e falar qual o problema que você tem na sua região. E isso, às vezes, pode ser feito até mesmo pela rede social. Nós tínhamos um canal de comunicação direto com o nosso eleitor, onde ele mandava qualquer problema que ele tinha na região dele. A gente só pedia para que ele mandasse o CEP, a rua, o endereço e foto do problema. Para quê? Lógico, não é o vereador que vai lá asfaltar, mas ele tendo um bom contato, um bom diálogo na prefeitura, ele consegue que esse serviço seja feito. Por isso que é importante eleger também o nosso prefeito. Isso, de trabalhar a informação. Obrigado. Obrigado, Danilo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, MS em Dia. Meu nome é Danilo, tenho 28 anos, sou coordenador do movimento Em Direito MS e hoje, atualmente, sou o pré-candidato a vereador pelo PL e espero que esse ano a gente consiga eleger o máximo de vereadores de direito aqui na capital. E acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br, lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima!